Fabiano, Sinhá Vitória, Menino Mais Velho, Menino Mais Novo e a Cachorra-Baleia. Conheça a história desses 5 personagens no episódio de hoje do Clássico é Clássico. Dos sulistas, nesta seca do sertão. Diretamente do cinema do Campo Santa Cruz, aqui na Unicentro em Guarapuava, sou o Cristiano Martinez com Clássico é Clássico. No universo das adaptações da literatura para o cinema, é muito comum dizer que é mais fácil você conseguir um bom filme de uma obra literária ruim ou mediana do que de um clássico da literatura. Então vocês imaginem, nos anos 60 do século XX, o desafio que foi para o diretor brasileiro Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira produziu um filme chamado Vidas Secas em 1963. Então, agora em 2018 completam-se 55 anos desse filme, que é uma adaptação de um clássico da literatura, considerado uma obra-prima da literatura brasileira, um livro com o mesmo nome, Vidas Secas, escrito pelo escritor lagoano Graciliano Ramos. Mas Nelson Pereira parece que tirou de letra. Perdoa pelo trocadilho, né, com as letras brasileiras. Nelson Pereira conseguiu superar essa desconfiança e de um clássico publicado em 1938, que agora em 2018 também completa aniversário 80 anos, inclusive vai ser um tema de um próximo programa aqui do Clássico é Clássico, dessa obra de 1938, em 63, o Nelson Pereira também fez um grande clássico do cinema, só que aí do cinema brasileiro. Um filme, Vidas Secas, que entrou para a história do cinema brasileiro e ajudou a estabelecer um movimento cinematográfico chamado Cinema Novo. Foi um movimento cinematográfico, principalmente nos anos 60, com cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues e o Nelson Pereira dos Santos. Foi um movimento cinematográfico que revolucionou a linguagem cinematográfica que era feita no Brasil naquela época. O cinema novo tinha influência principalmente de vanguardas cinematográficas da Europa, o caso da Nouvelle Vague francesa e do neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano é o que influenciou, por exemplo, o Nelson Pereira. O Nelson Pereira ele já vinha de uma caminhada importante dentro do cinema daquela época. Ele havia lançado Rio 40 Graus, em 1955, e Rio Zona Norte, em 1957. Ou seja, 2 filmes anteriores ao Vidas Secas, que é de 63. O Nelson Pereira nunca admitiu que ele fosse um pioneiro do cinema novo no Brasil, mas ele foi escolhido por diretores como Glauber Rocha, como um cara que representou o início do cinema novo no Brasil, então final dos anos 50. Nos anos 60, aí vem filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, o Vidas Secas, do Nelson Pereira, que vão dar uma forma ainda mais acabada para esse tipo de cinema, que é fundamentalmente um cinema que fala sobre a realidade brasileira e faz uma espécie de crítica, e repensa inclusive o que é a sociedade brasileira. Ele tem alguns ingredientes que a gente poderia dizer que é um filme social, digamos assim. Ele pega a história principal do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Os dois, o livro e o filme, conta a história de uma família de retirantes da seca, formada por 5 pessoas, o Fabiano, que é um vaqueiro, a Sinhá Vitória, sua esposa, os 2 filhos, que não tem nome tanto no livro quanto no filme, só são chamados de Menino Mais Velho e Menino Mais Novo, no caso do livro. O filme não menciona. E uma cachorrinha chamada Baleia. Havia um papagaio, só que no início da narrativa, tanto do livro quanto do filme, o papagaio acabou pagando pato, digamos assim. Ele foi devorado para a família não passar fome. O Nelson Pereira então, aproveita essa história de uma família de retirantes da seca do sertão nordestino para fazer um painel sobre uma parte do Brasil que naquele momento, naquele contexto dos anos 60, não era tão conhecida assim nacionalmente. E vai mostrar as mazelas dessa região. No filme do Nelson Pereira, fica muito claro a situação de opressão dessa família. O Fabiano ele é um vaqueiro, então eles chegam numa região do sertão nordestino, fugindo da seca, e acabam ficando numa casa que está abandonada porque outras pessoas fugiram dessa casa. Aí nessa casa, eles começam a reconstruir a vida, digamos assim.
e chove, volta a seca, dá sossega um pouquinho, né? Volta a chover, o Fabiano começa a trabalhar para o dono daquela terra e ele acaba sendo explorado por esse dono, que é o patrão, vivido pelo ator Jofre Soares, que é um ator que marcou época tanto na TV brasileira quanto principalmente no cinema brasileiro. O Fabiano é vivido pelo ator Átila Iório e a Vitória pela Maria Ribeiro. Tirando o Jofre Soares e o Átila Iório, todos os atores que aparecem no Vidas Secas são atores, digamos, amadores. Eles foram descobertos pelo Nelson Pereira. Inclusive a própria Maria Ribeiro, que dizem que ela era funcionária de uma produtora. Ela, digamos assim, a copeira. Só o Átila tinha um pouco mais de experiência. Isso daí faz parte da proposta de cinema do Nelson Pereira. Ele aproveita, como disse para vocês, esse tema da seca do livro do Graciliano Ramos para fazer um painel sobre essa situação de opressão lá no sertão nordestino. E junto com isso, ele trabalha uma linguagem que é influenciada pelo neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano, ele se propunha naquela época, né, a fazer filmes que fossem baratos, fossem locações externas e sem muitos artifícios. Que é o caso, por exemplo, da fotografia do Vidas Secas. Vou dar um exemplo para vocês. A fotografia, quem for assistir o filme, ou já assistiu, pode recordar comigo aqui, a luz aparece toda estourada no filme. O trabalho de fotografia do filme, que foi feito pelo Luiz Carlos Barreto, conhecido como Barretão, que foi o produtor do filme, inclusive, e depois ele virou um grande produtor de cinema brasileiro. O Barretão, ele não usa filtros. Sem os filtros, a luz aparece com um defeito técnico, né? A luz estourada. Mas, na verdade, se tornou parte da linguagem do filme, que é para mostrar como é que aquele espaço que aparece do sertão, ele oprime os personagens, que eles não conseguem nem olhar para o sol. E o preto e branco, junto com essa luz estourada, casam perfeitamente, para amplificar, mostrar de maneira expressa essa expressão de como que esse sertão ele prejudica as personagens do filme, né? A família do Fabiano. E uma das cenas mais famosas do filme, que também é uma característica que o Nelson trouxe do neorrealismo italiano, e do cinema novo também, que se tornou escola no cinema novo, é o plano sequência que abre o filme. O plano sequência no cinema, ele é um tipo de enquadramento, né, em que a câmera ela fica filmando sem parar. Não tem um corte. Então ela fica um tempo infinito, digamos assim, até onde puder. E a primeira cena do Vidas Secas mostra uma paisagem, tem uma vegetação rasteira, seca, pedras, e uma única árvore, seca também. E a câmera fica parada, esperando os personagens chegarem. Lá longe os personagens vêm chegando, bem devagar, e a câmera continua, nesse único plano. Não tem um corte, não mostra o personagem depois nem antes. Até que eles chegam, se aproximam da câmera e passam em frente da câmera. Aí corta. Isso aí dura mais ou menos 3 minutos e alguma coisinha. Não tem trilha sonora nesse filme. Outra característica também que o Nelson trabalhou em Vidas Secas no seu filme. Somente esse barulho do som, que é um barulho áspero, irritante um pouco e que incomoda. Mas é justamente nessa temática que ele tem no filme Vidas Secas. Mostrar esse espaço inóspito e solitário da família do Fabiano. Vidas Secas, o filme de 63, 55 anos agora em 2018, está na história do cinema brasileiro. Tanto o Graciliano Ramos quanto o Nelson Pereira dos Santos, cada um na sua linguagem, eles fizeram obras que entraram para a história da cultura brasileira. Então vocês estejam obrigados, né? Façam isso e assistam o filme. Está disponível na internet, vocês podem assistir gratuitamente, comprar em DVD, e vejam e leiam, né? Leiam o livro do Graciliano Ramos, que também está disponível em qualquer biblioteca, sebos, livrarias. 2 clássicos que são clássicos da nossa cultura brasileira. Eu me despeço por aqui e posso voltar a qualquer momento com a TV Correio. Tchau!